dia mesmo. Deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória. Querido Espírito Santo, se conosco nesta hora, neste momento de transmitir essa palavra, que essa palavra, essa madrugada pela manhã, possa trazer cura interior, possa trazer libertação, Senhor, meu Deus e Pai. Querido Espírito Santo, a palavra de hoje é assim. Um homem que a vida dele tinha tudo para dar errado, ó Deus, um homem tremendamente rejeitado por seus familiares. Mas aquilo, ó Deus, que é lógica para muitos na sociedade, é trazer fracasso, para ele foi um trampolim, buscar a vitória, o sucesso, a graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, esta palavra desta manhã traga cura, traga livramento. Prepare as pessoas que vão estar vendo esta palavra no decorrer deste dia. Amém e amém. Glória a Deus. Meu querido, minha querida, bom dia para você. E se você tiver a Bíblia aí, abra Juízes capítulo 11. A história de hoje também é uma história muito linda também, tá? Do juiz chamado Jefité. Certo? Jefité. Foi outro personagem que Deus levantou. Eu falei do Gideão esses dias, que era o mais pobre da sua família, e Deus o levantou. Queridos, era a história também, era de um homem que foi rejeitado e que a sua vida tinha tudo para ser péssima. É o Jefité. Então, no capítulo 11, diz assim, queridos: era então Jefité, o gileadita, homem valoroso, olha só, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefité. Também a mulher lhe deu filhos, e, sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram Jefité e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de... Então Jefité fugiu, olha só, fugiu diante de seus irmãos, habitou na terra de Tobi. Homens levianos, olha só, homens levianos se ajuntaram a Jefité e saíram com ele. Então presta atenção, querido. Ele foi um guerreiro, certo? Mas ele nasceu, queridos, num contexto desajustado. Por quê? Ele era filho de uma prostituta. O pai dele era casado e tal, tinha filhos, esposa, mas ele nasceu com uma prostituta. Porém, ele foi criado no seio da família, né? Com seu pai e seus irmãos ali. Então, por isto, ele foi rejeitado pelos seus irmãos, ele sofreu hostilidade, a ponto de ser expulso de casa pelos próprios irmãos, porque nos diz aqui, né, o que aconteceu. Eles morreram, né, então já grandes, o expulsaram de casa, certo, queridos? Então, que tinha tudo para dar errado, tinha tudo para fracassar. Se você aí na sua cidade, aí, você procurar esses jovens aí que usam droga, você vai ver que a história deles, a maioria é semelhante. A história de muitos deles, os pais se separaram, rejeição e assim por diante. Todos eles você vai ver que tem, de certa forma, uma história até triste. Pessoas que você vê aí na embriaguez,
você for conversar, você vai descobrir. Pessoas que estão na prostituição, todo mundo fala assim, mulher de vida fácil. Não é fácil, não. Não sei se você já chegou a conversar com uma. Né? Eu, como professor de evangelismo, uma vez eu preparei uma equipe, treinei para sairmos evangelizar só prostituta. A gente ouviu cada coisa. Tinha mulher que realmente estava na rua para comprar o alimento para levar para casa. Entendeu? Tinha mulher que tinha até marido. É sério, certo? E mulheres que às vezes a primeira pessoa a usar ela foi o próprio pai, os próprios irmãos. Então, se você tiver um tempo, um dia, converse que você vai ver, ouvir cada coisa. Então, queridos, ele vivia nesse contexto. Mas o que para os homens, para Jefité contribuiu para torná-lo vitorioso. Lá em Hebreus capítulo 11, ele está na lista de grandes heróis da fé, ao lado de Abel, de Enoque, de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó. O Jefité entrou na lista aí dos grandes heróis da Bíblia, certo, querido? Porque tinha tudo para dar errado, o contexto ali da vida dele. Talvez, quem sabe, você está nessa situação. Talvez, quem sabe, você conhece pessoas nessa situação. Ah, a vida está errada, e ela aponta um monte de situações, pois esse moço é esse quadro típico, que tinha tudo para dar errado. Mas vamos ver o que aconteceu? O versículo 6. Sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefité na terra de Tobi. E disseram a Jefité, vem e sê o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Queridos, ser o nosso chefe, mesmo rejeitado e distante, Jefité, queridos, reuniu forças para continuar na fé e vencer. Agora, queridos, aqueles que outrora o rejeitaram precisaram da sua ajuda para lutar contra os amonitas. Queridos, infelizmente, muitas pessoas, em meio às dificuldades, rendem-se ao completo fracasso. Queridos, a vida dele era tudo para ser fracassado, mas ele não se rendeu, ele não se deixou levar. E o que aconteceu? Os mesmos irmãos que o expulsaram de casa, depois foram atrás dele. Por quê? Porque os amonitas passaram a subjugar Israel, passaram a atormentar Israel, e eles precisaram de um guerreiro. O havia expulsado de casa, foram atrás dele, nós queremos que você reine sobre nós queremos que você venha nos conduzir na guerra, na batalha. Certo, amados? Queridos, a Bíblia diz assim, os humilhados serão exaltados. Quantas pessoas, irmãos, que às vezes quando estão fortes, sadia, nariz empinado, manda e desmanda, pisa, faz o que quer. Dá a volta por cima, certo, amados? Situação, de repente, ela muda. Quem sabe você mesmo, pessoas que um dia te humilharam, pessoas que um dia falaram mal de você, pessoas que um dia não acreditaram em você, pessoas que um dia falaram que você era um João ninguém, um Zé à esquerda, um mané da vida. Quem sabe um dia elas precisaram de você, ou quem sabe um dia vão precisar de você. Ocorreu aqui nessa história. Vamos, olha aqui, veja bem, havia rejeitado, agora eles precisaram da sua ajuda para combater os amonitas. Queridos, muitas pessoas, elas se rendem ao complexo de fracasso, de inferioridade, né? Por não suportarem lidar com a dor do desprezo e do abandono. Elas acabam se entregando a vício de bebida,
muitos caem em depressão, muitos caem até em obesidade, tem situações de obesidade que questões emocionais, queridos. Depressão, muitas vezes vem dessas questões emocionais. Olha, marginalidade, certo, queridos? Vícios, mágoas, isolamento. Ou seja, irmão, são pessoas que muitas vezes elas não conseguem, queridos, superar seus traumas. E por quê? Porque muitas vezes não reconhecem Jesus Cristo como Senhor. Tem um famoso aí, nome dele não, e ele estava preso, hoje ele converteu, então ele disse o seguinte, num testemunho dele, quando ele tinha 9 anos de idade, ele morava num morro lá no Rio de Janeiro, e ele dormia debaixo da cama de um dos irmãos, debaixo da cama de um dos irmãos. E de manhã o que acontecia? Eles levantavam, não tinha nada para comer, saía. E teve um dia que ele ficou dormindo. A mãe dele não sabia que ele estava dormindo debaixo da cama, aí a mãe dele se prostituía. E ele disse que muitas vezes ele via crianças ali, amigos dele ali, crianças, adolescentes do bairro, ia lá na casa dele, pagava a mãe dele para ter sexo. Ele cresceu vindo aquilo ali, aquela situação desde pequeno. Então, quando foi com 9, 10 anos de idade, ele já tinha arma. Com 12 anos de idade, ele já liderava o crime lá no Rio de Janeiro. Então, tem o testemunho desse moço. Então, começou assim. E quantos, queridos, que a situação é essa? Né? A pessoa, pessoas frustradas, abandonadas, rejeitadas, nem todos conseguem levantar a cabeça, dar a volta por cima. Mas o Jefité, ele tinha tudo então para ser esse cara fracassado. Mas ele ergueu a cabeça. Eu quero dizer para você, ergue a sua cabeça, levante a sua cabeça. Quem sabe você sofreu algum tipo de trauma infantil, né? Por abandono, rejeição, às vezes por causa do sexo, às vezes por causa da pele, às vezes porque foi gerada antes do tempo, antes da hora, e assim por diante, né? E às vezes fome, necessidade, uma série de situações leva às vezes uma pessoa a ser rejeitada pelos pais, pelos avós, pela sociedade, mas pegue esse exemplo de Jefité, levante a sua cabeça, creia em Deus, creia no Senhor Jesus Cristo, certo? O versículo 9 fala assim, então Jefité disse aos anciões de Gileade, se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor vos der diante de mim, então eu vos serei por chefe. Olha, vós sereis por chefe. Jefité, queridos, havia sido expulso da própria casa e excluído da sua família, como nós vimos aqui no versículo 7. Né? Porém, Jefité disse aos anciãos de Gileade, porventura não me odiastes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Porque os anciões de Gileade eram exatamente os irmãos dele. Então, quando ele foi atrás dele, com uma ferida magoada, machucada, tudo bem, ele se tornou um herói, ele se tornou um guerreiro, mas ele não deixou de tirar a casquinha dele. Quando foram atrás dele, mas vocês me expulsaram de casa, eu era filho de prostituta, agora vocês vêm atrás de mim. Isso muitas vezes acontece, querido, porque, irmãos, a pessoa está ferida, a pessoa está machucada. Então, veio precisar de mim, às vezes ela ajuda, mas quer passar na cara, né? Isso acontece muito. Mas se isso acontecer com você, não faça isso não. O melhor é liberar o perdão, é o que a palavra de Deus direciona. Né? Então, agora aqui no versículo 9. Jefité, ele foi expulso da própria casa de seu pai. Ele foi excluído da sua própria família. Mas quando os amonitas atacaram o povo de Israel, os líderes da cidade logo se lembraram dele e imploraram para que ele viesse comandar. Então, quando os amonitas começaram a dominar,
Então os irmãos dele, os anciões da cidade, os líderes da cidade, porque os irmãos dele expulsaram de casa, mas ele foi rejeitado ali, foi pelo povo, foi pela cidade. Então nessa hora, eles lembraram dele. Ah, não, mas aquele seu parente lá, ele é bom de guerra, ele é bom de briga, vamos atrás dele. Então imploraram, né, para comandar o ataque contra o inimigo. Então, queridos, mesmo injustiçado, Jefité manteve a sua fé. Quem sabe você está sofrendo algum tipo de injustiça na sua casa, na sua família, no trabalho, na igreja, na verdade. Não era para ter isso na igreja, mas tem, né? Mas tem. Então, mesmo que você esteja sofrendo algum tipo, assim, de rejeição, de falta de compreensão, mantenha a sua fé. Quantas pessoas estão desviadas e você vai conversar? Ah, porque o pastor não me cumprimentou. Ah, porque eu não gostei da pregação do pastor. Ah, porque irmão não cumprimentou. Quantas pessoas? Eu saí daquela empresa, porque por causa disso. E da outra empresa, eu saí por causa disso. Certo? Aí eu casei, separei, foi por causa disso. Aí casei de novo, separei por causa disso. Casei a terceira vez, separei por causa disso. E ali, entendeu, queridos? Então, mesmo injustiçado, ele manteve a sua fé, ele manteve a sua valentia, ele manteve a sua ousadia. Então, com essas qualidades, queridos, o Jefité se tornou o líder do povo e principalmente daqueles que o usaram e lhe fizeram mal. Você vê, ele foi liderar principalmente aqueles que havia feito mal. Você não deve desejar mal a ninguém, não. Mas sabe de uma coisa, muitas pessoas que um dia desprezaram você, elas vão te procurar. Muitas pessoas que um dia te magoaram, te ofenderam, desfizeram de você, da sua pessoa, da sua autoridade, um dia vão te procurar. Quando isso ocorrer, receba. Não precisa ficar julgando a cara, não. Pois é. Não precisa disso. É Deus que vai te honrar. É Deus que vai honrar você. Certo, queridos? É Deus que vai te honrar. Você pensa que o pastor não enfrenta esse tipo de coisa? Tenho quase 40 anos que eu sou pastor. Quase 40 anos. Você pensa que às vezes é toda pessoa na igreja que gostava de mim, me entendia como servo, como pastor, da minha mensagem, da minha pregação? Não, queridos, né? Não pensa que é um mar de rosas, que é pastor, não. E a gente tem que estar ali sorrindo, né? Sorrindo, abençoando, cuidando, tratando. Queridos, certo? Pois é. Então, é isso que é o ensino da palavra de Deus. A gente tem que manter ali a cabeça assim, erguida, em nome do Senhor Jesus, manter a fé. Quantas pessoas que desistem? Pastor também, tem muitos pastores que às vezes deixaram de ser pastor, desistiram, porque uma pancada para aqui, pancada dali, cansava também, vou desistir. Então não desista não, não desista não. Quantas é que desiste de amar, porque muitas vezes foi incompreendida no amor, não quero saber disso mais não. O homem também, quantos homens que deixam de amar, não, agora eu vou beber aqui, porque eu vou amar, vai ser 51, porque não deu certo não. Não, levante a sua cabeça em nome de Jesus, você é uma filha de Deus, você é um servo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Queridos, ok, glória a Deus. Então, irmãos, isso mostra que a rejeição e as injustiças não nos impedirão de alcançar as promessas de Deus. Entenda isso. Talvez você sofreu injustiça, talvez você foi rejeitado, mas isso aí não vai impedir você de alcançar a bênção de Deus. Não vai impedir você de ser um guerreiro, uma guerreira vitoriosa, vitorioso, para a honra e glória do Senhor Jesus. Queridos, e aqui no versículo 10 diz assim, e disseram os anciões a Gileade, a Jefité,
o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. O Senhor será testemunha. Isso significa que Deus sabia tudo sobre o acordo entre as partes. Assim, os anciãos poderiam anular o pacto ou alterar as condições. O Altíssimo também tem sido testemunha do fracasso, do sofrimento e dos pecados escondidos de muitas pessoas. Queridos, Deus conhece a sua vida. Deus sabe os seus pontos falhos. Deus sabe os pontos que você falhou, que você fraquejou ou que você até fraqueja. Deus, ele conhece, mas Deus ama você. E através do poder do nome de Jesus, através do sangue de Jesus, o Senhor nosso Deus, ele quer te erguer, ele quer te levantar, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o seu arrependimento que vai levar você a ter vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E para encerrar, aqui no versículo 30 e 31, fala assim: e Jefité fez um voto ao Senhor, realmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isto será do Senhor em holocausto. Assim Jefité passou aos filhos de Amon a combater, o Senhor deu e feriu com grande mortandade, vindo Jefité a Mispá, a sua casa, eis que a filha lhe saiu ao encontro com adufe, danças, e era a sua única filha. Aconteceu que, quando a viu, rasgou suas vestes, ô filha minha, muito abateste. O que é isso aqui, pastor? Querido, o voto. O voto que fosse feito perante o Senhor, ele tinha mais valor, queridos, do que um documento registrado nos dias atuais. Era uma prática comum, queridos, as pessoas fazerem voto naquele tempo, lhe prometendo algo em troca de vitória, bênção, de prosperidade. Até foi precipitado ao fazer o voto. Mais uma vez, nós vimos Gideão, que foi uma benção, na reta final, vamos dizer assim, pisou na bola. O Jefité tinha tudo para dar errado, deu certo, foi herói, mas ele fez um voto precipitado. Ele prometeu, queridos, a Deus, que após a vitória iria sacrificar um holocausto, aquilo que primeiro saísse ali à porta da sua casa. Para sua surpresa, queridos, foi a sua filha. O Altíssimo jamais desejou ser adorado por sacrifícios humanos, querido. Por isso, a atitude de Jefité não foi influenciada por Deus. Lá em Deuteronômio 18, capítulo 18, Deus fala que ele não queria sacrifício humano. Então não foi Deus que inspirou ele a fazer aquilo, não. Então muitos acreditam que o sacrifício dessa jovem se limitou à consagração total de sua vida a Deus, isto é, ela viveu no celibato servindo ao Senhor. Então, aqui fica uma discussão. Porque obedecia a Deus, ele tinha que matar. Mas Deus não aceitava esse tipo de holocausto. Então, para alguns estudiosos, ele teve que matar e sacrificar a filha dela e oferecer a Deus. Para outros, porque a Bíblia que ela não entra em detalhe, a Bíblia não fala se ele matou ela ou não, mas fala que eu vou oferecer em holocausto. Talvez ele achava que ia sair uma vaca, um cachorro, um bezerro, uma ovelha, mas por má sorte dele saiu a filha. Então a Bíblia não entra em detalhe se ele chegou a sacrificá-la, matá-la. Como Deus não aceitava esse sacrifício humano, acredita que a maneira que ele sacrificou ela, que ela não pôde casar, não pôde ter sexo, teve que ficar no celibato a vida toda. Mas o que é importante aqui, mostra que a gente tem que ter cuidado com os votos. Porque ele, irmãos, ele era um cara vitorioso. E ele queria tanto, tanto, tanto aquela vitória,
talvez para esfregar lá na cara dos irmãos dele, né? Aí, ó, vocês me desprezaram, olha aí a minha vitória, olha aí a minha vitória. Que ele acabou fazendo um voto precipitado. Então nós vamos orar agora. E o que eu quero destacar nessa passagem? Duas coisas. Primeiro, quem sabe você for uma pessoa prejudicada, rejeitada, mas levante a sua cabeça. Não fica só iaiaiá, iuiui, não, viu? Não fica só lambendo suas feridas, não. Levante a cabeça. Ele tinha tudo para a vida dele dar errada, mas ele tomou uma postura. E olha que só pessoas rejeitadas o procuraram ele. Por quê, queridos? Às vezes a pessoa que está ferida na alma, machucada, é uma facilidade de gente também ferida, machucada, procurar ela e às vezes ficar ali lambendo uma ferida do outro. Mas só que o Jefité, ele não se deixou levar por isso. Ele se posicionou e se tornou um guerreiro, um valente, e aquelas pessoas que o desprezaram, buscaram para ele lutar com elas, ele lutou e Deus deu a ele a vitória. É a primeira coisa que eu quero destacar. E a segunda, é bíblico fazer voto? É, mas tenha cuidado para não fazer voto também de tolo. Então vamos orar? Querido Deus e Pai, autor da nossa fé, te agradeço pelo dia que o Senhor fez, te agradeço por essa palavra que o Senhor nos concedeu nesta manhã. Meu Deus, eu te agradeço pelas pessoas que estão vendo aqui agora conosco e por aquelas que no decorrer do dia vão acessar essa palavra. Meu Deus, que essa palavra venha levantar este homem, venha levantar esta mulher, que através dessa palavra o Senhor venha fazer uma obra maravilhosa, carinhosa, no coração daquele homem que um dia foi ferido, no coração daquela mulher que um dia foi machucado. Meu Deus, essa pessoa que às vezes está solteira, porque um dia foi ferida, tão ferida que não quis saber mais de namorar, não quis saber mais de ter um cônjuge. Meu Deus, essa pessoa que às vezes está só e está com seu coração triste, ferido, machucado. Quem sabe, ó Deus, é até uma pessoa jovem, bonita, que pode constituir um lar, uma família, um casamento, e às vezes está aí ferida, machucada. Meu Deus, e às vezes até diz, eu não quero saber de homem, não quero saber de mulher, e de repente acaba Satanás tomando tais palavras e levando a se envolver até mesmo com alguém do mesmo sexo. Quantas vezes isso ocorre, Senhor amado? Porque a pessoa fica machucada com alguém que seria o seu sexo oposto. Meu Deus, mas que o Senhor use de misericórdia, de compaixão, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, quantas pessoas não conseguem congregar numa igreja, não conseguem ficar quieto numa igreja, porque tem feridas na sua alma, no seu coração, meu Deus, e ele não consegue congregar, e muitas vezes quando o Senhor começa a usar o pregador, para começar a trazer palavras que venham tratar aquela ferida, essa pessoa às vezes prefere fugir. Pai, quantas pessoas que às vezes estão no emprego, às vezes um emprego até bom, mas de repente ela encontra ali coisas que começam a cutucar, a mexer as feridas da sua alma, e ela não entende e acaba saindo. Quantas pessoas, ó Deus, que às vezes estão fugindo de lar em lar, casamento em casamento, igreja em igreja, trabalho em trabalho, escola em escola, mas quer ouvir essa palavra, que o teu Espírito Santo possa convencê-lo, que o Senhor a ama e que basta ela liberar o perdão para aqueles que o maltrataram, para aqueles que foram seus algozes, que ela possa liberar o perdão, entender que o Senhor a ama e que o Senhor é Deus para fazer dela uma pessoa vitoriosa, vitorioso, para a honra e glória do teu santo nome. E guarda a mente desta pessoa para que não faça nenhum voto de tolo ou precipitado. Assim eu oro, desde já te agradeço em nome do Senhor Jesus, e que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com todos vós hoje e sempre. Amém? Olha, um beijo no teu coração, compartilha essa palavra, ela vai estar no canal Humberto Vilca Leles, em nome do Senhor Jesus. Daqui a pouco nós vamos gravar também um resumo em 4 minutos, para que pessoas sejam agraciadas e abençoadas, viu? E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, comunhão do Espírito Santo de Deus seja contigo, hoje e sempre. Amém.